Mauro, tem alguma informação sobre o Jorginho, né? Tem um monte de coisa importante. Então, o empresário do Jorginho, que na verdade até agora não conversou com o Flamengo, ele vive na Europa, ele estava no Rio também, a foto circulou ontem. Quem vinha conversando com o Flamengo é o intermediário, tá? Que está levando esses números do Flamengo para encaminhando, né, para esse empresário que cuida da carreira do Jorginho desde sempre. E ele está voltando para a Europa. Ele está nesse momento aqui em São Paulo, no táxi indo para o aeroporto. Vai pegar um avião, vai voltar para a Europa e eles vão analisar a proposta que o Flamengo apresentou, porque eles entendem que agora se aproxima o meados de abril, que é o momento que o mercado se abre de fato, porque é hora de resolver. Paralelamente, tem uma outra situação que eu estava checando aqui agora, que é a seguinte: a Juventus está lá com o Thiago Motta parece que não vai ficar, a situação dele não está muito boa, né? E tem um novo diretor esportivo no clube italiano, né? E esse novo diretor esportivo, ele trabalhou com o Roberto Mantini no Napoli. Então já se especula na imprensa italiana que o Mantini poderá ser o técnico da Juventus para a próxima temporada, com as mudanças que estão acontecendo por lá. E o Mantini é o técnico campeão europeu com o Jorginho, né? A Eurocopa ganha pela Itália, ele era o técnico, o Jorginho um dos principais jogadores. Então, diante disso, né, é possível que haja, isso é uma especulação, mas é um movimento que já começa a chamar a atenção. A Juventus pode se interessar pelo jogador. Esse é o ponto, tá? Pode haver interesse, porque é o técnico que trabalhava com ele, que gosta dele, e ele vai ficar disponível, o Jorginho vai ficar livre no mercado. Então é óbvio que os caras já estão antenados aí para uma eventual chegada. Esse é para ficar ligado, tá? E a proposta do Flamengo vai ser estudada, vai ser analisada, mas evidentemente nada vai se resolver agora. Oficialmente o jogador nem pode se reunir com o dirigente do Flamengo, ir no CT do Flamengo, porque tem contrato com o Arsenal. Se ele faz isso, ele arruma um problema com o Arsenal. Eu já expliquei antes que o jogador tem um bônus por conclusão de contrato, tá? Ele tem um bônus por conclusão de contrato. Então, se ele terminar o contrato, ele recebe uma grana significativa. Então, até esse é um obstáculo, em tese, para que ele seja liberado para o Mundial, porque o contrato acaba em junho e o Mundial já começou quando o contrato terminou. Então, ele teria que negociar também com o Arsenal para receber essa grana, sendo liberado em maio, né? O último jogo da temporada é 25 de maio, o Arsenal contra o Southampton, se não me engano. Mas se o Arsenal for a final da Champions, ele joga dia 31 em Munique. Ele ainda está na Champions, vai jogar com o Real Madrid, né? Se ele passar, ele pode chegar até a final, aí ele vai jogar dia 31 de maio. Então a situação do Jorginho é essa. Quer dizer, não tem grandes avanços, não vai acontecer nada de excepcional agora. E agora, é claro que o staff do jogador já começa a ligar a antena para Juventus, que pode aparecer como clube interessado no jogador, porque ele vai ficar livre. Ou seja, está se formando na Juventus um ambiente que sinaliza na direção dele. Não tem nada, por enquanto. É só, estou passando aqui para quem nos acompanha, um movimento novo que pode acontecer. Ou seja, o Flamengo pode ganhar uma concorrência que ele não tem no momento. E seria uma concorrência tremenda com relação a uma disputa no mercado, porque trata-se de um clube italiano muito importante, que é a Juventus, o maior campeão da Itália. Então, se interessar pelo Jorginho, claro que pode ser sedutor para ele voltar à Itália para jogar na Juventus com um técnico com o qual ele obteve sucesso, que gosta muito do futebol dele. E enquanto eu apurava aqui, até escutei um pouco do que o André falou, eu concordo totalmente. Jorginho, como diria Bruno Henrique, é outro patamar, meu amigo. Assim, estando em condições, em forma, pode dar errado, como disse o André, pode, mas é outro papo. É outro nível de jogador, é um cara para elevar muito o nível desse meio campo. Enfim, seria uma contratação realmente tremenda. Mas ainda tem muita coisa para acontecer até se concretizar. O trouxa não percebe que a intenção é essa. É óbvio. Exatamente como já aconteceu com outros casos, como o Tite, que foi para a seleção, como o Abel Ferreira, que muita gente defendia, porque se ele fosse naquele momento para a seleção brasileira, seria um problema para o Palmeiras. Agora, fora isso, assim, eu acho independentemente de qualquer coisa, tá? Mas seria uma precipitação muito grande. O Felipe não cumpriu nenhuma temporada. Ele não dirigiu nenhum jogo de Libertadores. Pegou o brasileiro já no final. Os sinais são muito positivos, a perspectiva é ótima. Mas é só. Pode dar errado. Pode dar errado, Flamengo. Seleção, é outra história. Não tem tempo de treinar. Tem na Copa América, não vai ter Copa América.
o novo técnico, se eles eventualmente mandarem embora o Dorival, contratarem outra pessoa, esse novo técnico não vai ter o período de Copa América, vai ter que trabalhar nesses prazos curtos, tem que ser um bom selecionador, que consiga resolver as coisas rapidamente. É um jogo no Brasil, uma viagem para o exterior, um jogo fora, depois desmancha tudo. Aí joga agora em março, depois só joga em junho, fica meses sem jogar. Eu ainda acho que a data é demais, a data FIFA é demais, mas eu estou falando da questão do treinador. O Dorival teve uma chance com a Copa América, não plantou nada ali. Nada, zero. Então, pode ser um rabo de foguete para um técnico ainda novato pegar uma bucha dessa num momento desse. Vai lá e resolve. Porque é isso, né? Vai lá e resolve. A CBF não tem ideia de que proposta de jogo interessa a ela, que modelo de jogo, qual o técnico que tem o perfil, nada. Zero. Vamos lá e tenta resolver o meu problema aí. Ganha os jogos para eu ficar em paz. A CBF está preocupada agora com a reeleição. É isso que interessa. É isso que é a prioridade. Então, no meio da data FIFA, né? Vai ser no meio da data seria FIFA. É um risco até que ele correria. Como ele correu no ano passado, que tinha pouca experiência como técnico, só na base, e foi colocado no Flamengo ali numa fogueira e deu certo, foi campeão, está saindo muito bem. Agora, será que todos os passos assim, precoces que ele eventualmente dê, que seriam um passo precoce, serão bem-sucedidos? E esse passo que ele deu para ser técnico do Flamengo ainda não foi concluído. Essa é a realidade, não é uma opinião, isso é uma constatação, gente. Repito, ele não treinou nenhum jogo de Libertadores. O brasileiro pegou na reta final. Então, assim, há uma expectativa muito, muito positiva, mas isso não se concretizou. Então, mas é óbvio que os caras querem que ele vá para a seleção, quem defende isso, para enfraquecer o Flamengo. Porque o Flamengo já está funcionando. Sim. O Flamengo já funciona. Na seleção é outra história. Eu falei, não vai ter o tempo que ele tem para treinar, não vai ter convivência com os jogadores, é tudo muito rápido. Quer dizer, o cara tem que ter essa capacidade. Enfim, não sei nem se seria interessante para ele profissionalmente ter esse cara. Eu já até falei várias vezes, o Felipe tem passaporte brasileiro, mas ele é um futebolista europeu, ele foi forjado lá. Toda a mentalidade dele, forma de trabalho, como jogador e como técnico também, claramente é na linha do que fazem os técnicos com os quais ele trabalhou na Europa, né? Então, pode ser também que o sonho dele seja fazer uma carreira no Flamengo, construir um cartel de títulos, de bom trabalho, né? E quem sabe ir para a Europa, pegar um time competitivo, ou um time médio, depois um competitivo, para fazer uma carreira e ganhar uma Champions League. Eu acho que passa por aí. É possível até que a seleção não seja o seu fetiche, digamos assim. Mas nunca se sabe, né? Nunca se sabe. A seleção, tal, chance de ganhar uma Copa do Mundo, isso pode mexer com o cara também. Não sei se seria uma boa para ele pelas circunstâncias, né? É outra forma de trabalhar. Por exemplo, o time do Brasil, saída de bola do Brasil é um desastre. O gol do Luiz Dias nasce de um erro do Joelton, mas não é só um erro do Joelton. A bola chega para ele cercado por 3 adversários, não tem opção de passe, está tudo errado ali. Poderia ser um outro que cometesse o mesmo erro. Não dá para ficar colocando a culpa só no rapaz. O Gerson, se tivesse aqui, eu poderia ter cometido esse erro também, porque o time... Como é que você corrige isso? Treinando. Não tem tempo quase. O Dorival teve e não soube fazer. Copa América foi 1 mês com os jogadores e não avançou nada. E se ele saída de bola do Flamengo não era boa, né? Não era boa, mas ele teve tempo para trabalhar, né? Agora, o Felipe teve tempo para trabalhar. No Flamengo ele consegue treinar, ainda mais com o Carioca. Na seleção não tem tempo, cara, é tudo muito rápido. E aí? Será que é o cenário ideal? Não sei, aí é uma questão. Agora, estamos falando em cima de uma especulação que vale reforçar, até para quem chegou agora, que é a opinião, acho que de nós todos aqui. É claro que muita gente defende arduamente o Felipe para enfraquecer o Flamengo. É evidente, porque os caras já estão vendo o seguinte, se esse cara for bem nas competições mais importantes, como veio bem até aqui, com os jogadores que o Flamengo tem, o Flamengo ainda está tentando trazer um Jorginho, caramba. Com a volta do Pedro. Pedro vai voltar, não vai dar. É claro que existe um receio. E aí você vê o Palmeiras fazendo contratações que nunca fez, mas que não está conseguindo mudar. E o técnico criticando o jogador publicamente, que não jogou bem, que não sei o quê, que seria o time, né, para acompanhar ali. É claro que aí leva esse cara para a seleção que quebra as pernas do time dele lá, do time onde ele está. É isso, tem isso, claro que tem isso, é óbvio que tem isso. Que eu falei, só trouxa ingênuo acha. Hoje temos uma notícia bombástica vinda diretamente da Espanha.
O Barcelona está de olho em um jogador do Flamengo para reforçar seu sistema defensivo na próxima temporada. A prioridade da diretoria blaugrana é a contratação de um lateral direito para disputar posição, segundo o jornal espanhol Sport. Um dos nomes que estão sendo observados é o de Wesley, do Mengão. O jovem lateral, que vem ganhando cada vez mais espaço no time do Flamengo, tem chamado a atenção com suas atuações e sua capacidade ofensiva, características que o Barcelona valoriza muito em seus laterais. A equipe catalã busca uma opção jovem e promissora para a posição e Wesley surge como um nome interessante no mercado europeu. Essa não é a primeira vez que jogadores do Flamengo despertam interesse de gigantes europeus e agora Wesley pode estar entrando nesse radar de maneira séria. Ainda não há uma proposta oficial, mas o fato do nome do jogador estar sendo especulado na Espanha já é algo que merece nossa atenção. O Barcelona tem passado por algumas dificuldades defensivas e a posição de lateral direito tem sido uma prioridade de contratação. Com isso, a ideia do clube catalão é trazer um nome de qualidade e com potencial de evolução para assumir essa posição. O Wesley tem contrato com o Flamengo e o clube carioca não deve facilitar sua saída sem uma boa compensação financeira, até porque o jogador ainda pode se valorizar ainda mais com o tempo. No entanto, sabemos que quando clubes como o Barcelona entram na jogada, qualquer negociação pode se tornar interessante tanto para o jogador quanto para o clube. Agora a questão é, será que Wesley trocaria o Flamengo pelo Barcelona? Será que o Flamengo deveria negociar o jovem lateral caso chegue uma proposta oficial? Deixe seu comentário aqui embaixo e não se esqueça de deixar a curtida no vídeo e se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão. Saudações rubro-negras!